Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara, repórter de UOL Carros, e hoje eu vou mostrar para vocês o novo Mercedes-Benz Classe C, a versão C300, a mais luxuosa e também esportiva da gama do Classe C. Vamos lá? A nova geração do Classe C foi lançada aqui no mercado brasileiro oficialmente em janeiro de 2022, com um design totalmente repaginado. É chamado pela marca de Sensual Purity, algo como pureza sensual, traduzindo ao pé da letra para o português. O design é, de fato, um dos destaques do novo Classe C. Dá só uma olhada, por exemplo, aqui no desenho da grade frontal. Se eu chegar bem perto, você vai perceber são várias estrelinhas de 3 pontas que formam esse desenho todo arrojado da grade dessa versão aqui, que é a C300. Abaixo a gente ainda tem o C200, mas essa aqui é a configuração mais luxuosa e também a mais esportiva, salvo, claro, as versões preparadas pela AMG. O Classe C traz a nova identidade visual da marca alemã. Essa configuração aqui, chamada C300, tem um pacote Night, que traz alguns detalhes escurecidos para dar um visual mais esportivo. Mas olha só, por exemplo, o estilo do para-choque lembra bastante os esportivos da marca alemã, os faróis com esse formato mais amendoado. Aqui nas laterais, as rodas de liga leve também tem um desenho bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. Os espelhos retrovisores e o teto tem revestimento na cor preto brilhante, justamente para dar um contraste bem marcante aqui para o C300, que traz pela primeira vez lanternas invadindo a tampa do porta-malas no Classe C. Até então as lanternas elas nunca entravam na área da tampa traseira, agora uma novidade do Classe C. É um desenho bem limpo, né? Bem elegante, em conformidade com os princípios da marca alemã. Aqui na parte inferior a gente tem também um aplique em preto brilhante, duas saídas de escapamento para dar um visual mais esportivo para o C300, mas tem muita coisa legal também no interior. Dá uma olhada nesse revestimento, eu achei bonito, num tom de caramelo, mais puxado para o laranja, com o preto do revestimento de couro nos bancos e também aqui nas portas, né? O grande destaque, como eu falei, aqui no interior tá justamente nessas duas telas que são muito bonitas, muito fáceis de serem visualizadas e muito vistosas também. A primeira tela tá aqui na frente do motorista, tem 12,3 polegadas, faz as vezes do quadro de instrumentos. E essa tela aqui, que fica disposta na vertical, ela é a tela da central multimídia, tem 11,9 polegadas. Suporte Android Auto e Apple CarPlay sem fio e agrupa todas as funções do sistema MBUX, que é o sistema de conectividade já conhecido dos carros da Mercedes-Benz. É curioso notar que ela tem uma leve inclinação aqui para o lado do motorista, justamente para que ele consiga visualizar melhor as informações dessa tela aqui, bem vistosa, muito bonita, né? Bonito também são essas saídas de ar-condicionado, essas 3 saídas de ar-condicionado em formato oval. É um visual muito elegante aqui no Classe C, que tem também um revestimento imitando fibra de carbono aqui no console central. Como em todo Mercedes-Benz que a gente conhece, as regulagens dos bancos, que aqui são elétricos, ficam aqui nas portas, né? Imitando o formato do próprio banco, então bem intuitivo, muito charmoso, uma marca registrada da Mercedes-Benz. Aqui estão os bancos com esse revestimento bicolor que eu particularmente achei muito bonito. Assim como esse volante aqui, deixa eu afastar um pouco o banco para vocês verem o estilo desse volante aqui, que foi inspirado na geração mais recente do Classe S, com esses 4 raios aqui mais finos e várias funções agrupadas em cada um deles. Bem bonito, né? Eu achei bem legal. Tem muita informação aqui, mas com o tempo você consegue se adaptar facilmente à disposição dos comandos aqui no Classe C, que tem também iluminação ambiente. Aqui a gente está num lugar um pouco mais escuro, acho que dá para ver que a iluminação ambiente aqui está num tom mais próximo ao roxo. Você pode modificar também de acordo com o seu gosto. Vamos dar uma olhada ali no espaço traseiro, no banco de trás, para você ver como que é a vida
aqui de quem viaja no banco de trás do classe C. Olha só, eu tenho 1,67 m, sobra muito espaço aqui, ó, muito espaço mesmo. E quem viaja aqui no banco de trás também conta com 2 saídas de ar-condicionado, inclusive com regulagem de temperatura aqui do ar-condicionado para cada um dos 2 passageiros aqui. Embora caibam 3 pessoas, segundo a Mercedes-Benz, né? O 5º passageiro, como na maioria desses sedãs alemães, vai viajar um pouquinho apertado, porque olha só a altura do túnel central e também não tem tanto espaço aqui para um 5º passageiro. Então o ideal é que 4 adultos viajem aqui no classe C, porque conforto não vai faltar. Vamos dar uma olhada ali no porta-malas, que é a única coisa que falta mostrar para vocês no interior do novo C300. Vamos lá. A abertura aqui, ela não tem abertura elétrica, mas tem um ótimo espaço, né? Cabe muita coisa aqui. A minha mochila aqui tá só para ilustrar, mas cabe muita coisa aqui, mas não tem abertura nem fechamento elétrico. Então agora é hora da gente dirigir o C300 e você vai comigo nessa. O que dá para perceber claramente nessa nova geração do classe C é como ela evoluiu significativamente em todos os aspectos frente ao modelo anterior, seja em desempenho, em conforto ou até em tecnologia, porque ele tem um pacote muito avançado de equipamentos. O C300 preserva o conjunto híbrido leve oferecido na geração anterior, combinando o motor 2.0 turbo a gasolina, que entrega 258 cavalos e 40,8 kgfm, com um sistema elétrico de 48 volts, de 27 cavalos e pouco mais de 20 kg de torque máximo. Só que esse sistema elétrico entra em ação apenas em algumas situações que demandam mais desempenho, como retomadas de velocidade e ultrapassagens. Ele não tem potência suficiente para tracionar o veículo só com eletricidade. É justamente isso que faz com que ele receba a denominação de híbrido leve. Segundo a Mercedes, o C300 precisa de 6 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. E na estrada, a gente notou que ele tem um comportamento muito ágil e também entrega médias de consumo bem interessantes. No trajeto que a gente fez de pouco mais de 150 km de São Paulo até Campinas, nós conseguimos obter uma média pouco superior a 13 km por litro com gasolina na estrada. Um ponto negativo é justamente a altura livre em relação ao solo, que faz com que eu tenha que passar uma velocidade bem baixa e às vezes até um pouco de lado pelas lombadas para não raspar o assoalho ou mesmo a frente do veículo, porque elas são muito baixas, numa velocidade que seria normal em qualquer veículo. Agora acabou de raspar, em qualquer veículo com uma altura um pouquinho maior. Assim como já acontecia com a antiga geração do Classe C e também com outros modelos da Mercedes-Benz, o Classe C traz a assistente pessoal que pode ser acionada por comandos de voz. É só você falar: "Olá, Mercedes, como posso ajudá-lo?" Ajustar a temperatura do ar-condicionado para 21 graus. Ajustei a temperatura em 21 graus. Ela consegue realizar algumas funções básicas, como essa de mudar a temperatura do ar-condicionado, embora não consiga reconhecer alguns comandos mais simples. Olá, Mercedes. Oi, Mercedes. Abrir a cobertura do teto solar. Às vezes ela não responde o comando de voz, ela não reconhece o comando de voz. Então, mais uma tentativa. Olá, Mercedes. Pois não. Abrir a cobertura do teto solar. Pode repetir? Abrir a cobertura do teto solar. Este serviço necessita do comando por voz online. Veja as definições do Mercedes-Me. Além dessa iluminação ambiente muito bonita e que pode ser personalizada, incluindo até a combinação de 2 cores, o Classe C tem uns detalhes bem legais, que não são tão úteis assim, mas não por isso eles são menos divertidos. Quando você for regular a temperatura do ar-condicionado, por exemplo, se eu for deixar a temperatura na cabine mais fria, a luz ali
em volta da saída de ar-condicionado fica azul momentaneamente, depois ela volta à cor normal. Se eu for aumentar a temperatura, ela vai ficar vermelha da mesma forma, só por alguns segundos antes de voltar à tonalidade original. É uma coisa simples, mas é bem legal, né? Aqui você está vendo uma função interessante do piloto automático adaptativo, que é justamente aquela que faz com que ele acompanhe o veículo da frente, inclusive em uma situação de congestionamento. Assim que você programa a distância em relação ao veículo à frente e também a velocidade máxima desejada, ele começa a controlar o veículo. Isso significa que se o carro da frente, no caso esse caminhãozinho, ele pare por algum motivo, o Mercedes também vai parar. E a partir do momento em que ele acelerar, o carro também vai fazer a mesma coisa. Eu posso ir regulando a velocidade aqui, como acontece no piloto automático convencional. E, assim como eu falei, agora que o trânsito parou, ele diminuiu a velocidade. E se ele acelerar, ele faz a mesma coisa. Caso esse caminhão tivesse entrado aqui na minha frente, por exemplo, ele teria freado e depois retomaria o caminho normalmente. Isso acontece com qualquer veículo que acabe entrando na frente do Classe C. Então, pessoal, esse aqui é o novo Mercedes-Benz C300, a nova geração do Classe C, mais tecnológica, esportiva e luxuosa do que nunca. Se você é fã do Classe C, eu acho que você vai gostar bastante desse cara aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de UOL Carros e também ativa as notificações para saber quando tem conteúdo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima! UOL.